Bom, então vamos lá. Hoje o tema do vídeo vai ser Bungo Stray Dogs e vamos falar mais da parte intelectual, certo? Como essa obra merecia mais destaque e como ela pode nos ajudar, né, a descobrir novas obras e como eu adaptei, né? Eu normalmente chamo Bungo de A Grande Biblioteca. Bom, contextualização. Bungo Stray Dogs é uma série que se destaca pela profundidade de seu conceito e pela maneira como combina literatura clássica com uma narrativa de ação e fantasia. A trama gira em torno de personagens que são baseados em escritores renomados, tanto japoneses quanto ocidentais, cujas habilidades sobrenaturais refletem as obras literárias desses mesmos autores. A série ela explora temas complexos como a moralidade, a identidade, o poder e o impacto da literatura na vida humana. Cada personagem em si, dependendo do valor dele na trama em questão, ele vai adaptar esses requisitos com mais intensidade ou menos. Conceitos como moral, poder, ambiguidade moral entre o bem e o mal são vistos bastante em Bungo. Um dos exemplos mais fortes, assim, é a disputa entre a agência de detetives armados e a máfia do Porto. Que, no caso, a máfia do Porto seria o mal e a agência de detetives seria os benfeitores. Mas em diversos momentos a gente vê os papéis sendo trocados, né? E muitas vezes a máfia deixando o lado mal para proteger Yokohama. Yokohama, a gente vai falar especificamente sobre Yokohama e como ela ajuda na trama também. A cidade que é o pano de fundo para essa obra. A forma como o Asagiri juntou todos esses elementos na obra dele é realmente incrível. Ele é um ótimo escritor para mistério e ele também sabe fazer muito bem essas duplas, né? Os duplos, né? A identidade e o existencialismo também é bem presente. Um dos maiores exemplos é o Dazai. O Dazai em si, ele é um ótimo personagem que o autor usa como o motivo da existência dele. Em vários momentos a gente pega ele querendo se matar, né, tentando cometer suicídio. E isso é uma das coisas que o autor usa, né, para colocar essa questão da identidade. Porque o próprio o real, né, autor, o Dazai Osamu, ele escreveu Não Mais Humano, que é um livro que eu vou falar também, específico sobre ele, porque é um ótimo livro, muito interessante. A gente vê aos poucos o homem em si, né, o personagem se degradando interiormente. É bem legal esse livro também. Ele traz muito essa pauta. Por outra vez, tem um outro personagem que é um dos melhores antagonistas da obra, que é o Fyodor Dostoiévski. Não preciso nem falar sobre esse homem, né, o escritor, no caso, né? Escreveu Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, O Demônio, só a pedrada. E o próprio Asagiri confirmou que ele pegou a inspiração da aparência do Fyodor não com o escritor, e sim com uma parte dos Irmãos Karamazov que o Ivan, que é um dos irmãos, fala com o próprio diabo. O que é um detalhe que eu achei bem interessante. Humanismo e crítica social. Além dos dilemas existentes e morais, Bungo Stray Dogs também lida com questões de justiça social e poder. Por exemplo, a habilidade do Fukuzawa, todos os homens são iguais, reflete as ideias humanistas e igualitárias, que o próprio Fukuzawa, ele defende, o autor, né, em sua obra sobre a modernização do Japão. Essa habilidade é um símbolo de crença no potencial humano, quando se trata com igualdade e respeito. Um tema que ressoa profundamente em discussão sobre justiça e sociedade. Por que eu a chamo de A Grande Biblioteca? Porque a quantidade de livros, de conteúdos, de pessoas que você pode encontrar, paixões de literatura que você pode desenvolver é imensa. Como eu falei já, são vários escritores, são várias pessoas reunidas em um mesmo lugar. E essa virada de chaves que o Asagiri fez, colocando esses personagens, é sensacional. Ele mesmo já falou em uma entrevista que ele vai tentar colocar mais personagens de outros países em si. Porque a gente pode dividir Bungo entre literatura japonesa, literatura russa e literatura inglesa. Além disso, que eu saiba, não tenha nenhuma outro tipo de literatura que foi acrescentada na obra. Porém, mais pra frente, né, porque o mangá ainda não acabou. E não pretende acabar ainda nesses 2 anos que vem a seguir, pelo que dá a entender da história. Não vai se estender tanto como um One Piece da vida,
mas vai ainda uns bons anos até, onde a história tá sendo levada. Bom, alguns dos livros, né, só que traduzidos já para o português, né? Indigno de Ser Humano, do Osamu Dazai, A Besta sobre a Luz do Luar, do Atsushi Nakajima, Rashomon, do Ryunosuke Akutagawa, O Poeta Incomparável, do Dopo Nikida, Para a Tristeza Manchada, do Chuya Nakahara, Super Dedução, do Edogawa Rampo, Todos os Homens São Iguais, do Yukichi Fukuzawa, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, O Capote, do Nikolai Gogol, O Grande Fitzgerald, do Francis Scott, Moby Dick, do Herman Melville, Mulherzinhas, da Louise May Alcott, acho que é assim que se pronuncia, O Crime Perfeito, do Michitaro Oguri, e Iluminações, do Arthur Rimbaud. Só alguns dos quais você pode encontrar em Bungo, entre outros ainda, né, que sensacionais. Detalhe especial para Yosano Akiko, que é uma das escritoras poetisas japonesas que eu adoro, que pra mim, sinceramente, é uma das melhores, e que no anime também é uma personagem incrível. Então, essa foi a review, apenas uma